Amados jovens, é um prazer poder estar com vocês nessa aula e eu espero que você esteja bem, que sua família também esteja bem. Meu nome é Leonel Fernandes, sou um professor também do seminário e é um prazer estar contigo nesta aula. Nossa aula hoje é 2 Coríntios 2 e 2 Coríntios 5. Não se esqueçam de responder as perguntas que serão feitas, ok? Então, essa é uma carta, uma epístola de Paulo aos Coríntios, e ela é maravilhosa. Como sempre eu digo, tem tanta coisa boa que nós podemos aprender com as Escrituras. Paulo, ele vai começar a sua epístola lá em 2 Coríntios, tá? E ele vai, logo no cabeçalho, ele já vai dizer o propósito pelo qual ele está fazendo. E esse é um dos princípios que nós vamos gastar muito tempo aprendendo sobre ele, sobre estender o perdão. Os santos devem amar e perdoar uns aos outros. Quanto mais nós amamos a Deus, mais é fácil amar o nosso próximo. Quanto mais nós conhecemos sobre Deus, quanto mais nós servimos no reino, mais fácil é amar e perdoar nosso irmão. E é sobre isso que Paulo ensina. Ele falou assim: ó, o amor a Deus está totalmente, diretamente relacionado com o perdão ao nosso próximo. Quanto mais nós despendemos tempo nisso, mais nós seremos prontos em perdoar. Pensem só em Pedro chegando ao Salvador. Todos nós conhecemos essa pergunta em Mateus 18, no versículo 21 e 22. Pedro chega para o Salvador e diz o seguinte: então Pedro, aproximando dele, se disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? E ele diz: olha, ele limitou o número, ele disse assim: 7 vezes? E Jesus lhe disse: não, até 7, mas até 70 vezes 7. É um número ilimitado que nós precisamos aprender a perdoar. Quanto mais nós nos enchemos, não vai existir essa pergunta. Nós não limitaremos o nosso perdão, assim como Cristo não limitou o perdão dele. O perdão de Cristo está estendido a todos nós e a todos aqueles que cometem qualquer tipo de pecado. O Senhor não somente pagou pelos nossos pecados, mas por nossas debilidades, pagou por nossas enfermidades, pagou por tudo aquilo que nós precisamos tanto dele. Então era isso que o Salvador estava querendo ensinar para Pedro. Mas será que ele estava querendo ensinar para Pedro? Ou será que era para cada um de nós? Todos nós somos este Pedro perguntando ao Salvador, para o Senhor, será que eu devo perdoar este? Será que eu devo perdoar aquele? Esse me ofendeu desta maneira, aquele me ofendeu de outra maneira. Talvez nós sejamos como Pedro. Talvez o Senhor não deixou essa escritura para Pedro, ele deixou para mim e para você, para que nós pudéssemos saber o quanto nós precisamos estender o perdão a todas as pessoas. Em Doutrina e Convênio 64, no versículo 10, o Senhor disse o seguinte: vamos lá, versículo 10. Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Se nós queremos voltar à presença de Deus, essa é uma exigência celestial. Perdão é uma exigência celestial. E não deve ser uma exigência. Quando nos enchemos do amor de Cristo, o perdão se torna algo normal em nossa vida. Então, talvez a pergunta não é o que eu tenho que fazer para aprender a perdoar, o que eu tenho que fazer para me encher de caridade, para ser cheio deste amor. Moroni ensinou, né? Rogai a Deus com toda a energia de vosso coração, para que sejais cheios desse amor que Ele concede a todos aqueles que são verdadeiros seguidores de seu Filho. Uma das coisas que nós podemos fazer é rogar a Deus para que nós possamos ser cheios de amor e depois praticarmos este amor. E é muito interessante nós fazermos isso, porque assim como Paulo ensinou lá no versículo 11, ele diz o seguinte: para que não sejais vencidos por Satanás. Quando nós não perdoamos, nós somos vencidos por Satanás. Satanás tem poder sobre nós. Satanás nos vence
porque nos enchemos de raiva, de amargura, porque nos enchemos do espírito do inimigo. O perdão é necessário para que nós possamos voltar à presença de nosso Pai. Aprender a amar a Deus, aprender a amar nosso irmão, vai nos ajudar com relação a isso. Existem algumas coisas aqui no manual do seminário que são tão boas e que podemos aproveitá-las. Vamos usar essas duas situações, tá bom? Primeiro é conhecimento de todos os membros da sua ala, hipoteticamente falando, tá? Ou do seu ramo, que alguém cometeu um pecado grave. Então, pense nessa situação. Segunda coisa, alguém na sua aula, no seu ramo, se opôs abertamente à liderança da igreja. Então, pensa na situação desses dois irmãos. Um que pecou gravemente, que você acabou sabendo do pecado dele, e algum que se opôs deliberadamente contra a liderança da igreja. Vou fazer duas perguntas para nós ponderarmos. Essas perguntas não são para ser respondidas lá no nosso formulário. A pergunta é: você até pode pausar esse vídeo e ponderar a respeito delas. Mesmo que essas pessoas nessas situações se reúnam com os líderes da igreja, então vamos supor que essas pessoas nessa situação, tanto aquela que pecou quanto que aquela que se rebelou abertamente contra os líderes da igreja, elas vão lá agora, começam a se arrepender, procuram a liderança e vão conversar com a liderança. Elas até se esforçam para arrepender. Como outras pessoas poderiam falar sobre elas ou tratá-las? Por que pode ser difícil para algumas pessoas tratá-las com amor e perdão? Então, pensem a respeito destas duas perguntas, não são para ser respondidas lá no formulário. Olha o que o Elder Holland disse: existe alguém em sua vida que talvez precise de perdão? Há alguém em seu lar, em sua família ou na vizinhança que tenha feito uma injustiça, uma maldade, um ato anticristão? Somos todos culpados de tais transgressões, eu e você. É isso que o Elder Holland disse. E deve, portanto, haver alguém que precise de nosso perdão. Muitas pessoas precisam do nosso perdão e nós precisamos que outras pessoas também elas nos ensinem. Vamos ver alguns ensinamentos aqui. O Elder Máximo de Feio, ele ensinou o seguinte: os verdadeiros discípulos de Cristo amam perdoar. Eles sabem que a expiação do Salvador abrange todos os pecados e erros e que cada um de nós comete. Eles sabem que o preço que ele pagou é um preço que inclui tudo, sem exceção. Então, o preço que Cristo pagou foi um preço que não tem exceção, inclui todas as nossas faltas, todos os nossos pecados, todos os nossos maus humores, todas as coisas. Tarifas, taxas, comissões, cobranças espirituais relacionadas aos pecados. Erros ou as transgressões estão todas inclusas. Os verdadeiros discípulos são rápidos em perdoar e são rápidos em pedir perdão. Essa é uma chave. Um verdadeiro seguidor de Cristo, um verdadeiro discípulo, ele ama perdoar, ele é rápido em perdoar e, além disso, ele é rápido também em pedir perdão. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês estão com dificuldades de encontrar forças para perdoar, não pense no que não pense nas outras pessoas fizeram a vocês, mas pensem no que o Salvador fez por vocês. Essa é uma das chaves. Se eu estou com dificuldade, não pense, mas aquele camarada, ele fez isso, ele tem que vir pedir o meu perdão. Pensem no que o Salvador fez por vocês. E vocês encontrarão paz nas bênçãos redentoras da expiação. Isso é aquilo que nós devemos fazer. Existem alguns outros ensinamentos tão importantes. Olhem só o que o Elder Ducan ele ensinou. Estou convencido de que a maioria de nós quer perdoar, mas achamos que é muito difícil fazê-lo. Quando passamos por injustiça, podemos ser rápidos em dizer: aquela pessoa errou, ela merece uma punição. Onde está a justiça? Pensamos erroneamente que se perdoarmos, de algum modo,
a justiça não será feita e as punições serão evitadas. Esse simplesmente não é o caso. Deus infligirá uma punição justa, pois a misericórdia não pode roubar a justiça. Deus amorosamente assegura a você e a mim: deixai os julgamentos somente para mim, porque ele é meu e eu recompensarei, mas que a paz seja o vosso consolo. Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse naquele formulário. Como perdoar as pessoas pode levá-lo para mais perto do Salvador Jesus Cristo? Ok? Então, se você quiser parar o vídeo ou escrever num caderninho e depois responder no formulário, você toma essa decisão. Ainda vamos continuar aprendendo sobre esse princípio maravilhoso, que é um princípio eterno. Este é um princípio de exaltação. A vós é requerido perdoar a todos os homens. Então, este é um princípio de salvação. Aprendemos duas coisas muito importantes, que precisamos amar a Deus. Se amarmos a Deus, fica muito mais fácil nós amarmos ao próximo. Segunda coisa, quando nós pensamos que os outros precisam pedir perdão para nós, ou se estamos com dificuldade de perdoar, nós precisamos pensar naquilo que Cristo fez por nós. Isso vai nos ajudar a tomar a decisão de perdoar. O presidente Nelson, recentemente em suas redes sociais, ele publicou algo e ele passou um pequeno vídeo também. E a segunda pergunta está atrelada a isso. O que eu aprendi com o presidente Nelson com respeito a pedir perdão? O que eu aprendi com o presidente Nelson com relação a esse princípio de perdoar todos prontamente, ok? Então, o presidente Nelson, ele falou o seguinte: o perdão não é apenas um ato único, mas um processo contínuo que requer paciência, compaixão e compreensão. Nem sempre é fácil perdoar aqueles que nos magoam. Você pode receber força de Cristo. Quanto mais nós perdoarmos, mais nós receberemos força do Salvador Jesus Cristo. Agora vamos ver o vídeo que o presidente Nelson postou em suas redes sociais. Ao nos aproximarmos da Páscoa, meus pensamentos permanecem em um dos últimos momentos do ministério mortal do Salvador. Enquanto era crucificado na cruz do Calvário, o Redentor de toda a humanidade proferiu estas palavras atemporais: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como foi possível, em seu momento de agonia excruciante, Jesus Cristo pedir a seu Pai que perdoasse seus atormentadores? E ainda assim, na cruz, Jesus fez exatamente isso. Ele praticou o que havia pregado. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos, a fazer o bem aos que nos odeiam e até a orar por aqueles que nos maltratam. Sei por experiência própria que o perdão abençoa tanto aquele que perdoa quanto o que é perdoado. 3 dos filhos de Ruth e Jimmy Hatfield sofriam de uma doença cardíaca congênita. Eles buscaram minha ajuda como cirurgião cardíaco para as 2 filhas, Laura Ann e Gaylene. Senti-me arrasado quando as 2 meninas faleceram depois que as operei. A Ruth e o Jimmy ficaram arrasados e eles me culparam. Por quase 6 décadas, senti-me atormentado por essa situação. Eu lamentava o sofrimento dos Hatfield e tentei contatá-los várias vezes, mas sem sucesso. Há alguns anos tentei falar com eles novamente. Para meu consolo, dessa vez, eles aceitaram se encontrar comigo. De joelhos, abri meu coração a eles. O Espírito do Senhor prevaleceu. Eles me perdoaram.
E aquele mostrou ser um momento decisivo na vida deles e na minha. Estimo a amizade que agora tenho com os Hatfield. Imaginem a coragem e humildade deles. Estavam dispostos a esquecer velhos ressentimentos. O espírito de perdão os libertou dos fardos que carregaram por quase 60 anos. Não é nada fácil perdoar aqueles que nos decepcionaram, magoaram, enganaram ou que nos caluniaram. Contudo, não perdoar o próximo é um veneno para nós. O rancor nos sobrecarrega, desentendimentos raivosos nos separam. A animosidade e o ódio podem dividir famílias. Contudo, o conselho do Salvador é claro: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoar não significa aceitar comportamentos pecaminosos ou criminosos e, sem dúvida, não significa que aceitamos permanecer em situações abusivas. Mas, quando escolhemos perdoar os outros, permitimos que o Senhor remova o veneno de nossa alma. Permitimos que Ele cure e abrande nosso coração, para que vejamos o próximo, especialmente aqueles que nos feriram, como filhos de Deus e como nossos irmãos e irmãs. Na Páscoa, nós nos alegramos na ressurreição de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é a personificação do perdão. Queridos amigos, eu os convido a ponderar em espírito de oração se há alguém a quem vocês devem perdoar. Poderiam se libertar de um rancor que possam estar abrigando? Não consigo imaginar maneira mais adequada de honrarmos o Senhor Jesus Cristo nesta Páscoa. Prometo que, ao perdoarem, o Salvador os aliviará da raiva, do ressentimento e da dor. O Príncipe da Paz lhes trará paz. Jesus Cristo ressuscitou. Ele os ama e, graças a Ele, vocês podem vivenciar a alegria e o milagre do perdão. Uma grande bênção ter ouvido o profeta de Deus falando a respeito desse princípio tão importante em nossa vida. Então, novamente recapitulando a pergunta: o que aprendemos com o presidente Nelson sobre perdão? E, por favor, pode responder a estas perguntas. No capítulo 5, Paulo ele continua ensinando com grande poder, tá? Com grande poder a respeito de um outro princípio maravilhoso, tá? Vamos aqui no capítulo 5, tá? Vamos ler o versículo de 1 a 2 e depois o versículo 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é o céu. O versículo 4 ele diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Todos nós já sentimos que não pertencemos a esta terra. Todos nós queremos ser revestidos do poder de Deus. Todos nós queremos que possamos voltar à presença de nosso Pai. Muitas vezes nos sentimos assoberbados por este mundo, pelas coisas deste mundo. E Paulo começa no capítulo 5 falando a respeito disso, de se revestir pelo homem de Deus e voltar à presença de Deus já saturado pelas coisas desta terra. No versículo 10, ele continua: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós
Receba segundo o que tiver feito no corpo, ou bem ou mal. Muitas pessoas acreditam nisso, muitas pessoas não acreditam nisso. Aqueles que se preparam mais eficazmente acreditam nesse princípio. Um dia, quer queira ou quer não, todos nós compareceremos à presença de Deus e seremos julgados por como despendemos nosso tempo aqui na Terra. Tá? Quer acreditemos ou não, isso é uma realidade. Um dia eu estarei na presença dele. Responderei pelos meus atos de bondade ou não? Como utilizei meu tempo? Como perdoei as pessoas ou não perdoei as pessoas? Se eu decidi me aproximar do Salvador ou não? Se eu cumpri com as coisas que o Salvador quis que eu cumprisse ou não? Todos nós seremos levados. E Paulo nos alerta com relação a isso. Ele fala, olha, toma cuidado com o teu tempo. Toma cuidado com aquilo que tu faz. Um dia tu vai estar lá perante o Salvador Jesus Cristo. No versículo 15, ele diz, e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam para si, senão para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E esta é a chave do versículo 10, de comparecer à presença de Deus. Se vivemos para Cristo, não teremos problema. Se vivemos para nós, somos egoístas. E assim teremos problemas naquilo que despendemos nosso tempo, em como nós vivemos nossa vida. Ele morreu por todos nós, eu sei disso. Eu tenho um profundo sentimento e eu sei que Cristo morreu por mim. E ele morreu por você. A chave é nós vivermos para Ele. Se vivemos para Ele, morreremos bem. A situação não é como entramos nessa vida, a situação é como saímos desta vida. Paulo ele continua ensinando com grande poder, e este é o princípio que nós terminaremos nossa aula hoje, né? Esses 3 últimos versículos nessa epístola. E assim, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa é a chave, amados amigos, para mim e para todas as pessoas, se tornar nova criatura. Podemos usar tantas escrituras, poderíamos utilizar Alma 5, poderíamos utilizar outras escrituras que nos ensinam que nós precisamos nascer de novo, que precisamos nos tornar novas criaturas. E as coisas velhas passaram. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, de nos reconciliar com Deus. O versículo 21 talvez é uma das escrituras mais misericordiosas que tem nas escrituras. E ele diz o seguinte, sobre Cristo: aquele que não conheceu pecado, fê-lo pecado por nós. Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados, para que nele fôssemos justiça para Deus. Podemos nos tornar como ele. A expiação de Cristo nos torna limpos perante Cristo, se seguirmos os princípios que ele nos deixou. Existe uma quebra de mandamentos. Cristo olhou para talvez Deus olhou para toda a vasta imensidão e falou assim, olha, eles sozinhos não conseguem, eles não conseguem sobrepujar o pecado, eles não conseguem sobrepujar as enfermidades, eles não conseguem sobrepujar eles próprios, só existe o meio, Cristo é o meio, ele é o caminho pelo qual eu e você podemos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Gostaria de utilizar algumas declarações importantes aqui de como nós podemos nos tornar novas criaturas. O Helder Soares, ele disse o seguinte: essa fé e conversão mais elevada nos ajudarão a fazer e cumprir convênios com Deus, fortalecendo assim nosso desejo de seguir a Jesus Cristo e produzindo em nós uma transformação espiritual genuína. Ou seja,
transformando-nos numa nova criatura, conforme ensinou o apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios. Essa transformação nos proporcionará uma vida mais feliz, mais produtiva, mais saudável e manteremos uma perspectiva eterna. Olhem só o que o elder Benjamin M. Zetai ensinou. Tornar-se uma nova criatura significa que nosso coração, semblante e natureza são transformados para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Pensem nisso. Precisamos de Cristo para fazer essa transformação. Nós, por nós próprios, não conseguimos fazer essa transformação. Significa que nosso coração, nosso semblante, nossa natureza são transformados e nos tornamos, assim, mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Para terminar, gostaria de compartilhar com vocês um pequeno vídeo do elder D. Todd Christofferson. Neste vídeo, ele vai falar sobre os miseráveis, ok? E sobre aquela peça, né? Sobre aquele filme, e ele vai falar basicamente muito daquilo que Cristo talvez fez por nós. Porque ele vai usar o exemplo de Jan Van Jan, tá bom? E ele vai nos ensinar a respeito disso, ok? A pergunta é, para que nós possamos terminar nossa aula, que vocês vão responder na planilha. Como me sinto com relação ao que Cristo fez por mim? Ok? Esperamos que você expresse os seus sentimentos respondendo a essa pergunta. Como eu me sinto com relação àquilo que Cristo fez por mim? Bondade do bispo Bienvenu, roubando-lhe objetos de prata. Mais tarde, detido por policiais que dele suspeitavam, Valjean declara falsamente que a prataria lhe foi dada de presente. Quando os policiais o arrastaram de volta para a casa do bispo, para surpresa de Valjean, o bispo confirma sua história e, para comprová-la, exclama: "Ora, eu lhe dei também os castiçais, que também são de prata, e que lhe renderiam uns 200 francos. Por que você não os levou também junto com os pratos?" O bispo se aproximou dele e lhe disse baixinho: "Não se esqueça de que você me prometeu usar essa prataria para se tornar um homem honesto." Jean Valjean, que não tinha lembrança de ter feito essa promessa, continuou confuso. O bispo prosseguiu solenemente: "Jean Valjean, meu irmão, você já não pertence ao mal, mas ao bem. É sua alma que estou comprando para você. Eu a tiro dos pensamentos tenebrosos e do espírito de perdição e a entrego a Deus." Jean Valjean realmente se tornou um novo homem, um homem honesto e benfeitor de muitos. Durante toda a sua vida, ele guardou os 2 castiçais de prata como lembrete de que sua alma havia... Então, pensem neste personagem, Jean Valjean, que roubou uma igreja e que, ao chegar, os policiais prenderam ele e levaram ele e na misericórdia, bondade daquele padre que estendeu prontamente o perdão e lhe deu uma novidade de vida. E é a mesma coisa que Cristo faz por mim e por você. Ele comprou nossos pecados, tá? Ele pagou por eles, e assim tornando eu e você redimidos na presença de Deus, caso nós cumpramos as exigências da lei, do evangelho dele. Amo meu Salvador, eu sou tão grato por sua vida, por seus ensinamentos, pelos profetas de Deus que testificam e que nos ensinam tão claramente a respeito desses princípios maravilhosos. O princípio da reconciliação, o perdão do Salvador por cada um de nós. E ao estender esse perdão a cada um de nós, ele também pede a cada um de nós que cumpramos as exigências, estendendo o perdão também a todos os nossos irmãos e amigos. Que Deus possa
abençoar cada um de vocês e sua família. Deixa essa aula parte de meu amor e parte de meu testemunho, sabendo que essas coisas são verdadeiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.